Nós teremos agora a nossa mesa temática número 1 sobre desenvolvimento urbano e o objetivo do desenvolvimento sustentável número 11, que trata precisamente da busca pela realização da cidade sustentável. Inicio o convite para o mediador da nossa mesa 1 integrar aqui a nossa transmissão, que será o professor Dr. João Aparecido Basoli, e que fará em seguida a apresentação dos nossos convidados da mesa 1. O professor João Basoli é professor associado na Universidade Federal do Tocantins, vinculado ao curso de Direito. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, da UFT também, e professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas. É mestre pela Universidade Federal do Tocantins, doutor pela Universidade Federal de Uberlândia. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, em Portugal. É líder do grupo de pesquisa do Grupo Interdisciplinar CNPq, Cidade e Meio Ambiente. É coordenador do Grupo de Trabalho Cidades no Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais. É membro do Núcleo de Estudos Urbanos e das Cidades, Neocidades, além de conselheiro no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. É coordenador do Laboratório de Cidades da UFT, conselheiro no BR Cidades, membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano do município de Palmas, Tocantins. Participou de organização de livros, publicou artigos com resultados de estudos realizados e coordena projetos de pesquisa e extensão em parcerias nacionais e internacionais. Foi membro de 2018 a 2020 da Comissão Especial de Planejamento Urbano e Ambiental do CAL de Tocantins. Atualmente, coordena o programa Cidades de Fato pela rádio UFT FM 96.9. Boa noite, professor Basoli. Boa noite. Eu vou já passar a palavra ao nosso mediador desta noite. Eu só queria cumprimentá-los. Professor Basoli, eu já fiz a sua apresentação, então agora eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para você, que fará a nossa mediação desta noite, da mesa 1, intitulada Desenvolvimento Urbano e o ODS 11. Professor Basoli, você tem a palavra. Gostaria inicialmente de dirigir minhas saudações aos que estão acompanhando essa transmissão, meus agradecimentos à Comissão Estadual de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano da Ordem dos Advogados do Pará pelo honroso convite para participar desse encontro regional. Acho oportuno parabenizar a organização desse evento, pela preocupação com a qualidade, pelo acolhimento aos palestrantes e inscritos, pela competência na estruturação e no preparo desse encontro regional. Nós vamos aí ao trabalho da mesa 1, denominado Desenvolvimento Urbano e ODS 11, relativa ao primeiro encontro regional Norte e Nordeste de Direito Urbanístico. E nesta mesa teremos Cristiane Sotomayor, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Amazonas, Natan Pinheiro, secretário da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal e ex-presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Piauí. Estou aqui, João Basoli, professor da Universidade Federal do Tocantins e ex-presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Tocantins. Nós teremos uma fala inicial de 15 a 20 minutos, utilizada pelos colegas, e em seguida abriremos aí para perguntas dos participantes. Peço aos colegas que façam uma breve apresentação logo no início das falas. Desejamos a todos e todas um excelente evento. Eu vou pedir para que Cristiane Sotomayor inicie, na sequência a gente passa para o Natan, tá? E depois, no final, eu faço também uma fala concluindo nossa primeira mesa. Cristiane, estamos aí ansiosos aí para ouvi-la, obviamente, certamente aprender com o que você tem a nos Trocar dizer. experiências, né, professor? Trocar experiências. Bom, muito Aí é obrigada. um bom trabalho para você. Muito obrigada. Muita honra que eu recebi o convite da doutora Márcia, da doutora Maria Cláudia, de participar, então, desse evento. Nós que somos aí envolvidos com essa seara de direito urbanístico, somos apaixonados pelo assunto, né? Então, eu queria realmente agradecer o convite, tal qual o professor João Basoli falou. Vamos, então, trocar experiências e aprender uns com os outros, né?
Eu trouxe um slide que eu gostaria, então, de compartilhar. Quando a doutora Márcia me convidou para a gente falar, então, um pouquinho sobre o desenvolvimento urbano e ODS 11, né, eu fiquei muito intrigada, até porque nós temos 15 minutos só para falar, né, professor João? Então, a gente não consegue abordar de uma maneira que gostaríamos tantos assuntos. Então, eu foquei a minha palestra em repensar o termo resiliência urbana com foco nas pessoas. Me chamo Cristiane Sotomayor, sou advogada, arquiteta urbanista e estou atualmente como presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Amazonas, aqui do ladinho do Pará. Também sou especialista em direito ambiental e política urbana. Passando, então, ao conhecimento da ODS 11, né, que nós sabemos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles fazem parte da agenda global com vistas à Agenda 2030, buscando aí de uma maneira planetária o desenvolvimento sustentável das cidades. E tendo o objetivo principal, a ODS 11, ela nos traz o dever de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Por isso mesmo que eu foquei a minha fala na questão das cidades resilientes. Confesso, professor João, que eu não sou muito adepta a usar alguns sentidos, né, algumas palavras que surgem assim de uma forma mais modística, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais da moda. Então, eu procurei buscar exatamente a definição de cidade resiliente. Fui buscar essa definição, então, inclusive, na definição amplamente utilizada pela própria ONU, que nos diz que ela se refere à capacidade de resistir, absorver, adaptar-se e se recuperar rapidamente de choques e tensões, sejam eles de natureza econômica, social, ambiental ou decorrentes de desastres naturais. E aqui no slide eu coloquei uma imagem relacionada a um artigo do BID, cujo título era Quais os desafios para desenvolver uma infraestrutura urbana resiliente na América Latina? E aí ele se desenvolve demonstrando furacões, tempestades, terremotos, atividades vulcânicas, inundações, deslizamentos de terra. Então, isso demonstra as cidades resilientes, a qual é utilizado como fundamentação na ODS 11, está muito mais vinculada aos desastres naturais e a como as cidades elas reagem sobre isso. E aí, voltando nessa questão das definições, eu tive recentemente a oportunidade, mais ou menos um mês, de assistir uma palestra do Santiago Uribe. Santiago Uribe, ele é um antropólogo que fez parte, juntamente com dezenas de pessoas, da coordenação da transformação de Medellín. Medellín foi transformada durante 30 anos, passando da cidade mais violenta do mundo para a cidade mais inovadora no aspecto social do mundo. E ele cita uma frase que eu estou trazendo, então, à tona aqui, né, para a gente discutir as cidades resilientes, que é: as cidades são as pessoas. Isso parece muito simples, né? Muito lógico, inclusive. Mas quando eu trago isso para essa nossa discussão, eu estou querendo dizer que as cidades, tal como aconteceu em Medellín, elas são formadas pelas pessoas que estão convivendo em sociedade. E aqui eu trago imagens de Medellín, de como foi feito o desenvolvimento dessa construção social. Os atores sociais, e aqui eu trago a informação da Comuna 13, a Comuna 13 foi a favela considerada mais violenta do mundo, né? Na qual se transformou através dessas ações sociais e, vamos dizer assim, iniciadas pela própria população. Não foi o poder público que tentou alterar, vamos dizer assim, o dia a dia daquela comunidade. Foi a comunidade que respondeu, né, e pediu socorro para que então houvesse uma transformação social de grande porte em Medellín. Essas são imagens da Comuna 13. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou tentando fugir um pouco dessa visão tradicional, desse conceito de cidade resiliente, questionando se a gente não deveria observar as cidades mais nos seus aspectos das suas diferenças regionais, das suas especificidades, das suas culturas, vocações, anseios, e principalmente da capacidade dos próprios habitantes de adaptar-se constantemente ao lugar em que eles vivem, sem que haja uma ação forte do poder público ou de qualquer ator que seja aqui extraterrestre, integrando então uma outra visão de resiliência com foco nas pessoas. Dessa forma, eu inovo, né,
com essa visão da ODS 11, dizendo que a cidade resiliente ela não é apenas aquela que sobrevive a choques, mas cidades compostas por pessoas que transformam o lugar em que vivem, se adaptando, evoluindo, buscando melhorar constantemente e transformando principalmente o seu entorno e toda a vizinhança. Mas aqui, nesse fórum, a gente deve tratar do assunto de forma mais ampla. Busquei também analisar o nosso direito positivado, mais especificamente todos os nossos objetivos traçados na nossa Constituição da República, no Estatuto da Cidade e no plano diretor. Por quê? Porque eu entendo que os planos diretores das cidades, eles são a principal ferramenta capaz de levar ao alcance do objetivo da ODS 11, porque nós inovamos ao trazer no Estatuto da Cidade o aspecto democrático de discussão do plano diretor. Porém, se nós olharmos agora nessa questão de Medellín, nessa questão que eu estou trazendo para vocês, essa cidade em que traçada pelo plano diretor e pelo Estatuto da Cidade, ela não conversa com a cidade informal. E a cidade informal é o maior traçado urbano, tenho certeza, do país. Então, a gente tem aí uma barreira, né? Não seria nenhuma barreira, eu acho que é uma distância muito grande entre o direito positivado e a apropriação em si. Existe um urbanista modernista, Yangel, chamado Yangel, dinamarquês, e escreveu um livro chamado Cidade para Pessoas. Nesse livro, ele diz que as cidades, elas são formadas no chão, ou seja, entre os prédios, entre as casas, nas calçadas, nas ruas, nas praças, nos parques, né? Então, com essa visão, é que eu digo que é preciso recuperar essa cidade enquanto espaço de todos e para todos, e principalmente tendo que ouvir aquela população. Eu vou ainda além. Os rumos desse futuro da cidade, eles devem ser traçados levando em conta essa população, suas dores. Vamos ter que escutar um pouco mais quais são esses desafios enfrentados para poder entender essa cidade como um todo. As leis de uso e ocupação, elas ainda têm aquele aspecto um pouco do urbanismo moderno de Brasília, que busca segregar usos, né, ao longo do traçado urbano da cidade. E elas acabam por derrubar os pequenos comércios de bairro, as mercearias, as padarias da Dona Maria, o seu José sapateiro da esquina. Então, quebra esses laços de vizinhança tão necessários para manter a vida em sociedade e principalmente em segurança. Outro fator que eu trago para vocês de exemplo de como esses instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade, eles estão um pouco deslocados, principalmente porque nós estamos aqui num fórum de discussão norte-nordeste, né? Eu chamo a atenção aqui e eu não estou negando de forma alguma que um plano de mobilidade ele não tenha o destaque necessário para ser também um componente para as cidades sustentáveis, muito pelo contrário. Eu acho que os planos de mobilidade eles visam levar as pessoas, o trânsito das pessoas, para sua casa, para o trabalho, para as escolas, de forma segura e com qualidade. Porém, a gente não pode esquecer que 9 milhões de habitantes no estado do Amazonas fazem uso dos barcos. E essa imagem, ela fala muito porque são barcos que transportam centenas de pessoas nas nossas consideradas hidrovias. E não só pessoas. O abastecimento dessas cidades amazônicas, e aqui nós estamos do lado do Pará, o Pará também comunga dessa necessidade, então nós acabamos por utilizar os nossos rios como hidrovias. E como transformar isso tudo nessa política de mobilidade? Professor João, só para o senhor ter ideia, recentemente nós tivemos uma decisão da Vara Especializada no Meio Ambiente sobre exigindo que os poderes públicos estadual e municipal retirassem 4.000 flutuantes dos nossos rios. No momento que foi determinada a ação com multa de R$ 100 mil dia e que foram, então, a campo, né, para retirar, pasme, a maioria desses flutuantes eram casas flutuantes com famílias. E aí veio a Defensoria Pública pedir, então, o embargo dessa decisão. E hoje se formou um imbróglio, e a gente não chegou ainda a nenhum lugar, mas é só para antecipar a vocês como, nesse Brasil em dimensões continentais, a gente tem realidades tão diferentes. Para exemplificar, por isso que eu queria trazer o slide,
eu queria apresentar para vocês uma cidadezinha do interior do estado do Amazonas chamado Anamã. É um município que possui 13.000 habitantes. Ela tem uma distância entre Manaus e Anamã de 165 quilômetros, como por aqui a gente fala, né? Ela fica 6 horas de barco de Manaus. Anamã, ela tem uma realidade muito pitoresca. Ela é uma cidade que 6 meses ela está em terra firme e 6 meses ela está 100% embaixo d'água. Os 13.000 habitantes estão submersos. Na porta de Anamã, quando você chega, existe inclusive um portal, né? Welcome to Anamã, a Veneza do Amazonas, que já dá eu acho que, impacto imediato de que você está chegando numa cidade diferente. Aqui a imagem do fórum, e o fórum funciona normalmente, as pessoas vão se adaptando à realidade. Essa imagem é a lotérica de Anamã. Então, nós temos aqui, apesar da gente não entender muito bem, mas existe uma ordem de fila nessas canoas. Esse é aquele mercadinho do bairro que eu havia falado para vocês. Essas madeiras, culturalmente, são chamadas marombas aqui. Então, você vai construindo as marombas, que são os pisos elevados. Você vai subindo. E as canoas entram no mercadinho para fazer compras. Aqui a concessionária de energia, fazendo a checagem dos relógios. Então, veja bem, eu não posso nem dizer que imagem absurda, né? Porque é uma imagem que pode parecer absurda para uns, mas que para eles é natural. E essa outra imagem é mais pitoresca, eu diria, porque as pessoas, elas, como estão acostumadas a conviver com a água, né, elas conseguem arrumar um jeito de também fazer o lazer, né, continuar na cidade da melhor forma. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem sente as dores de cada cidade é aquela população, né? Então, por isso mesmo que a gente tem que abarcar aí essa discussão democrática dos planos diretores, e ao olhar essa imagem, né, professor João, eu fico me perguntando como aplicar um plano diretor numa cidade como essa. Então, é essa provocação que eu quero trazer, de cidades resilientes com foco nas pessoas, que a tornam resilientes, sem contar com essas ajudas externas que lhe deem tal adjetivo. E por que eu trago essa discussão? Porque, ao estudar sobre a ODS-11 e as cidades resilientes, eu encontrei cidades como as cidades mais resilientes: Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu não estou, de forma alguma, sendo contra as cidades, mas é que aqui a gente tem uma distância tão grande, né, do Sul e Sudeste, que a gente fica se perguntando se nós não aproveitarmos, e aqui eu estou falando por mim, se nós não aproveitarmos esses fóruns de discussão para apresentar realidades distintas, realidades que existem sim no Brasil afora, que não são tão conhecidas, a gente nunca vai conseguir construir esse Estatuto da Cidade de forma, eu diria, tão democrática da maneira que nós gostaríamos. E para também acrescentar aqui, como a lei às vezes deixa de induzir a melhor alternativa na construção das cidades, eu trouxe, por fim, já encerrando a minha apresentação, professor João, uma imagem que me emociona muito e que fala muito dessa imensidão amazônica, né? Cheia de bravos caboclos e caboclas, índios. Nós temos muitos índios ainda no estado do Amazonas, inclusive em Manaus, os ribeirinhos, os mestiços, e que são a verdadeira população que dá guarida ao nosso conhecido pulmão do mundo, que é a floresta em pé, a floresta amazônica, né? Então, esses são os doutores do ABC, e aqui eu estou chamando de doutores do ABC do amanhã, num grito assim de emoção de uma professora do interior do Amazonas. Ela resolveu dar a essa sala de aula um ensaio fotográfico, e olha que coisa linda, né? Como essa imagem diz tanto, é tão forte, é tão simples e forte ao mesmo tempo, né? Então, com essa imagem eu me despeço, agradecendo mais uma vez a oportunidade e dizendo que nós continuamos aqui, fortalecidos sempre pelo apoio tanto das OABs, né? As OABs no Brasil afora, da doutora Daniela Libório, que é uma inspiração para a gente, doutora Maria Cláudia, doutora Márcia, doutor Natan e professor João, doutor João, estamos aqui para contribuir.
Muito obrigada, professor. Cristiane, eu que agradeço, primeiro, pelo respeito ao tempo, pela brilhante apresentação. E agora vamos, sem mais delongas, eu acho que aí a gente já dá uma sequência, e ao final eu faço a minha fala, eu vou passar para o Natan Pinheiro aí para ter a sua fala. Agradeço aí sua participação, Natan. Eu acho que também, da mesma forma, temos aí a troca de experiência que a professora Cristiane, na sua fala inicial, nos propôs. A palavra é sua e estamos aí aguardando ansioso aí a sua participação. Muito obrigado. Primeiro, saudar o professor João Basoli pela recepção, parabenizar a professora Cris, quem a gente já conhece de longa data, né? Assim, a imagem realmente é emocionante, ainda mais para quem é pai, né? Quem é mãe, a gente vê uma criança assim, a gente fica tocado, porque nós sabemos a importância da educação para o nosso país, como ela é estruturante, como ela pode trazer muitas soluções para o amanhã, de fato. E nós temos uma deferência muito grande aos membros da Comissão de Direito Urbanístico Nacional e professora Dana Libório, né, a professora Cris, que já conheci por causa da comissão, né, e temos também diversos outros membros, como também a doutora Maria Cláudia, que é uma referência para a gente também, a doutora Márcia, que nos convidou agora. Então, a comissão está na sua segunda formação, né, nacional, mas ela vai possibilitando contato com todos esses horizontes. E a sua apresentação, professora, só fazendo esse adendo logo, já me tocou bastante, porque mostra o pensar de uma cidade como é bem diferente. E a gente, para tratar de ODS 11, né, tem que entender primeiro esse ponto, né, o que é de fato esse bem-estar, o que é essa qualidade de vida que se busca. Primeiro me apresentar, eu sou Natan Pinheiro, atualmente estou secretário da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal, fui membro fundador da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Piauí, em 2012, e atualmente sou advogado, trabalho com direito urbanístico, trabalho voltado para essa questão, consegui, felizmente, trilhar esse caminho difícil, né, mas exitoso, de ter esse campo de atuação aqui no nosso Estado, e eu vou falar o porquê, né, dessa dificuldade. Essa ODS 11, ela, para mim, ela representa, como eu vou propor aqui a discussão, né, esses desafios econômicos jurídicos e a implantação dessa ODS, né, diante desse contexto, né, numa situação prática. E para contextualizar conceitualmente, para quem está nos assistindo, o que é essa ODS 11? Está para a professora Cris, mas eu vou trazer aqui essa discussão, né, revisitar. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, né? E o objetivo está, até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Quando a gente se prepara com a apresentação da professora Cris, essa apresentação demonstra que o que seria serviço básico, como fornecer serviço básico. A gente pensa, às vezes, naquela cidade padrão, como em São Paulo, como na região sul-sudeste, né? A gente pensa no Nordeste, algumas cidades, e tenta mimetizar esse padrão de cidade que a gente vê em outros lugares. Mas quando a gente vai para os rincões, os lugares mais distantes do Brasil, que é continental, né? Um país gigantesco, as realidades são muito diferentes. E aí nos reflete nos remete a uma reflexão, né? Será que a solução ela é do ponto de vista nacional, é macro? Será que temos que pensar um modelo padrão de solução? E aí eu já vou trazer um dado geral desse ano, que é o país, o Brasil, né, tem atualmente 300 mil pessoas em situação de rua, realidade atual. O ano passado, setembro, salvo engano, 242 mil, ou seja, 60 mil pessoas de 2023 para 2024, da virada, passaram a ver situação de rua. Mas não é um privilégio, peço até licença pelo trocadilho, né? Eu uso a palavra de privilégio, que na verdade não é, apenas de situações de estados mais ricos ou de uma situação geral que a gente verifica e acha que é um padrão só de um ou outro ponto. Esses 300 mil indivíduos que vivem em situação de rua se distribuem em todo o território nacional e a gente, no Piauí, vive essa situação também, apesar do tamanho,
né, do estado, das cidades, a dimensão populacional ser bem menor. Por exemplo, Teresina, atualmente, tem 35% de pessoas que não têm moradia digna. Além disso, 10% dessas pessoas não têm condição de ter casa própria. Então, olha só, a capital do estado do Piauí tem 35% de pessoas vivendo em situação não digna. E também 10% das famílias não têm sequer condição de ter casa própria. A gente vai para um fenômeno que é comum em todo o Brasil. Então, a gente pode pegar isso e extrair para uma realidade nacional. Também aqui acontece. Só que a gente vai fazendo recortes. E qual é a grande situação? O país já tentou dar soluções para esse caso, para essas situações de déficit habitacional, no âmbito nacional. Nós temos desde a produção e oferta de habitação, com Minha Casa Minha Vida, conhecido em 2009, lançado a lei que instituiu esse programa, quanto também legislações que tentam adaptar, né, as ocupações já existentes e dar mais qualidade para isso. Nós temos a lei da ATIS, de Assistência Técnica de Habitação e Interesse Social, que tenta ofertar às pessoas mais vulneráveis projetos, obras, e assim você conseguir ter esse acesso àquele que não tem sequer assistência técnica mínima. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional tem encampado a questão da ATIS, tentando pegar essa lei que é de 2008, para nós termos aí essa revisitação dessa legislação que tenta dar essa solução também de dignidade de habitação. E temos mais recentemente a Lei 13.465, né, da REURB, que procurou atrelar a questão da regularização fundiária a uma melhor qualidade de vida das pessoas. O que acontece? Passado o tempo, nós vamos ter essas regulamentações de âmbito nacional trazidas também para as realidades locais. E aí eu trago para todos, primeiro, no estado do Piauí tivemos 3 leis mais recentes que procuraram complementar essa política nacional iniciada em 2005, do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, que foi depois instituída pela Minha Casa Minha Vida, uma forma de produção e oferta de habitação. E como eu falei para vocês da REURB, através da Lei 13.465, nós tivemos no estado do Piauí a criação do Programa Habitacional Moradia para Todos, em 2021, para tentar acelerar esse processo. Em 23, foi lançado ano passado um outro programa, Morar Bem Piauí. E também o programa Centro Vivo, de Teresina, que é da capital, para atrair moradias para o centro. Olha só, são soluções jurídicas que procuram criar subsídios, ou seja, facilitar o acesso à aquisição da propriedade, nesse caso do estado do Piauí e de Teresina, em políticas que tentam se correlacionar para tentar sanar esse déficit habitacional, bem como também sanar essa necessidade de moradia digna. Qual é o grande problema? É que nós verificamos que, no plano nacional, a implantação dessas políticas geraram situações sociais já conhecidas, a jurisprudência, a doutrina já enfrenta isso, que é de habitação quantitativamente adequada, a gente tem uma oferta em quantidades adequadas, mas a realidade é que essas casas, muitas vezes melhores do que casas de taipa, casas de condições precárias de construção, ofertam, mas não tem acesso, por exemplo, a lazer, a transporte público, não tem acesso a outras necessidades que a ODS procura canalizar em suas diretrizes e metas. O que acontece? Minha Casa Minha Vida, em 2009, foi inclusive objeto de vários questionamentos por parte de diversos estudiosos sobre o caso, teve um efeito geral em todo o Brasil e no Piauí não foi diferente. Aqui são exemplos de fotografia de alguns empreendimentos no estado do Piauí em que você verifica que não há área verde, área de lazer, não há hospital, há somente casas, né, construídas, edificadas em um lugar longínquo, ou seja, distante de tudo, e isso se demonstrando uma causa, né, eminentemente econômica. Por quê? Eu tenho um afastamento dessas populações, no caso do estado do Piauí, do espaço já urbanizado, para tentar reduzir o preço da terra
e, consequentemente, o preço da unidade habitacional, fazendo com que a população de baixa renda consiga ter acesso. O problema é que eu crio uma outra situação. A população vai para os extremos, mora nessa casa, mas não consegue residir nesses ambientes. E aí surge um problema mais sério, mais grave. A evasão, a desocupação, a comercialização clandestina dessas áreas. As pessoas adquirem e fazem contratos de gaveta, vendendo imóveis. Isso é comum em todo o Brasil. Diante dessa realidade que aconteceu no Piauí e acontece em todo o Brasil, nós tivemos algumas mitigações do novo Minha Casa Minha Vida, tentando atingir esse ODS, tentando atingir o objetivo, inclusive, constitucional, de oferta habitacional. E qual é a grande mudança que nós temos? Que os empreendimentos deverão ser equipados com sala para biblioteca, esporte, também conhecido esportivo de lazer, ou seja, para dar lazer para a população, e também que o terreno deve ser localizado dentro da malha urbana, em proximidade à estrutura urbana existente, instalada e consolidada, com equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social. Então, o governo federal tentou, com esse novo Minha Casa Minha Vida de 2024, criar elementos para que, na oferta de habitação, nesse modelo de produção e oferta, as condições para acesso já consigam, em tese, certo? Garantir que aquele adquirente consiga ter acesso a um imóvel com melhor qualidade de vida, ou seja, o meio ambiente urbano mais equilibrado, como se prega também a Constituição Federal. Além disso, nós temos diversas normas nacionais que tentam mitigar esses problemas há muito tempo já criticados em relação à qualidade de vida, em relação ao acesso a equipamento urbano, à inserção no ordenamento urbano. Tanto é que a própria lei da REUB traz lá como objetivo nato da REUB não somente o título, não só a titulação, mas também, destaca, identificar os núcleos urbanos informais que devem ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. Veja, a legislação nacional, ela se preocupa e dá diretriz já para que tanto a oferta de habitação quanto a regularização de ocupações já existentes tenham elementos para que a qualidade de habitação seja satisfatória, seja adequada, seja sustentável, seja digna. Além disso, a própria lei da REUB coloca, dentre seus objetivos, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. Então, esse é outro elemento que a ODS também converge com essa legislação, que é a permanência dessa população que está ocupando irregularmente naquele núcleo que foi regularizado. O que nós temos identificado desde então, que é uma dificuldade maior para se chegar em 2030 com esse objetivo atingido, que é a regularização, assim como diversos movimentos que nós temos, diversas políticas nacionais, terminam sendo financiarizadas, terminam sendo capitalizadas para quê? Há uma distorção, melhor dizendo, em relação a essas políticas nacionais. Essa distorção para que seja sustentável financeiramente aquele empreendimento, aquela regularização, faz com que os objetivos reais que a legislação persegue não sejam observados. Então é comum nós vermos, por exemplo, nossas legislações prevendo objetivos claros em relação à qualidade, mas na prática, por uma situação de especulação imobiliária, de necessidade de geração de emprego, geração de renda, haver essa colisão de interesses que faz com que a garantia de uma habitação digna, de uma moradia digna, seja preterida, de fato. E essa situação, ela não é recorrente apenas em situações pontuais. Ela se dissemina por todo o nosso ordenamento. Então, isso nós vamos identificar, por exemplo, qual é a causa disso. Qual é a causa desse problema? Se nós formos observar, por exemplo, o incremento ou redução ou o status
de pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação de rua, no estado do Piauí, especificamente em Teresina, nós observamos que há um crescimento muito grande, mas em relação ao estado, o nosso município concentra a maior parte. Veja, no estado do Piauí, em 2021, nós tivemos 696 pessoas do estado de rua. Dessas 96, 502 pessoas eram de Teresina, onde, em tese, há mais recurso financeiro, onde há mais capacidade econômica de realização. Quando no interior, essa não é a realidade. Então, o que acontece? Como é que eu tenho, então, um local onde teria mais realização de dignidade, de mais qualidade de vida, sendo possível, em teoria, ter mais distorções, mais desigualdades, em que pessoas são mais vulneráveis, são mais colocadas para moradia na rua, em termos proporcionais. Não bastando isso, nós temos problemas também de ordem climática. Aqui a mesma rua, ela tem períodos com temperatura de 44 graus, essa avenida aqui é a Castelo Branco, e em períodos outros está alagada. Então, esse extremo climático também entra na conta da qualidade de vida da população. Além disso, temos outros problemas que são acessibilidade, isso aqui são fotos do Piauí, transporte público ineficiente ou inexistente em muitos locais, precários. Nós temos ausência de ciclovias, calçadas com obstáculos para acesso ao pedestre, sem acessibilidade, a ausência de transporte público, a maior parte dos municípios piauienses que fazem muito uso do chamado pau de arara, que todos conhecem, isso é muito comum, uma realidade muito comum no nosso estado. Além disso, insegurança, Teresina está entre as 10 cidades mais perigosas do Brasil. Um estado pobre, em que você convive com problemas climáticos, problemas de segurança, e temos também um fenômeno que é esse retrato à direita, é um exemplo aqui comum em grandes cidades, que é o abandono do centro histórico, onde em tese há mais infraestrutura. Então, colocando essa situação toda exposta para vocês, como é que se pode atender a ODS, considerando tantos desafios locais, que tem problema econômico? Considerando a especulação imobiliária um desafio e muitas vezes um obstáculo à realização do bem-estar do meio ambiente urbano. Seria essa especulação imobiliária inconstitucional? Então, essas reflexões que são colocadas nesse tempo que foi disponibilizado são reflexões de cunho econômico e social, em que a existência de normas, diretrizes que prevêem objetivos, dão um norte para que nós apliquemos instrumentos para que sejam efetivados, não consigam chegar à sua eficácia. Esse problema econômico que todos nós passamos em todo o Brasil, ele reflete muitas vezes nessa nossa efetividade. E, para finalizar e arrematar a discussão, toda essa discussão que foi tratada até então sobre cidades, resiliência, produção de habitação de interesse social, tentativas de mitigação de efeitos não desejados através de atualização da legislação, criação de outros programas e políticas que são distorcidas pela necessidade do mercado, elas fazem com que a discussão sobre o modelo econômico nacional seja posto em xeque. Nosso modelo em que nós temos uma concorrência desejada constitucionalmente entre a atividade pública e a atividade privada, em que há uma sinergia pensada pela Constituição para que o poder público se valha das ações privadas e a especulação imobiliária esteja, inclusive, dentro desse contexto, faz com que a mera regulação, a mera restrição de ocupações ou criações pontuais de diretrizes não consigam mitigar problemas como esse e façam com que, no estado do Piauí e em outros estados, essas visões trazidas em relação a um futuro
desejado se tornem cada vez mais distantes. Então, como o direito urbanístico pode contribuir para a realização desses objetivos constitucionais que estão em consonância com essa ODS 11? É uma pergunta, problema, né, que eu trago a essa nossa mesa para enriquecer o debate, para que nós possamos também refletir sobre, diante dessa autorização constitucional, já respondendo a primeira pergunta, né, seria a especulação inconstitucional, né? Mas diante dessa autorização constitucional, a especulação como produto do modelo constitucional existente, como é que o direito urbanístico atualmente pode contribuir para que a qualificação das ações estatais sejam, de fato, visualizadas na prática, para que não fiquem apenas como texto legal? Então, diante do tempo que me foi concedido, agradeço a oportunidade e encerro aqui a minha primeira fala. Obrigado, Natan, pela participação. Vou fazer aqui uma breve intervenção para iniciar, e aí ao final a gente tem as perguntas e, enfim, aí a gente fala um pouco sobre as questões aí que você pontuou. Para iniciar a minha intervenção, quero contextualizar o tema ODS, que eu acho que é importante. Primeiro, para dizer que o ODS é uma das 4 partes, né, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e é também conhecida pelo documento Transformando o Mundo. É um plano de ação global que foi discutido, aprovado em 2015 pela Assembleia Geral da Conferência da ONU em Nova York, enfim, tem 17 objetivos, 169 metas. Então, acho que é importante a gente colocar a agenda, ela não tem a disseminação que ela deveria ter, né? Então, essas metas, elas estão distribuídas entre os objetivos, né, na forma finalísticas, né, com detalhamento da ação, e também pelo instrumento de implantação, né, apontando recurso para a concretização de cada ação. E lembrando também que a parametrização é realizada pelos indicadores importantes, sim, e tem lá os 5 pilares, né, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias, e a máxima da agenda é não deixar ninguém para trás. Interessante aí do que vocês falaram aí, né, apontando algumas coisas já em relação a si, não deixar ninguém para trás. Pelo visto, estamos deixando. O desenvolvimento urbano e os objetivos de desenvolvimento sustentável, aí fazendo um recorte para o ODS 11, apresentam uma intersecção vital para a construção de cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, até dentro do que vocês já colocaram anteriormente. O ODS 11, que eu já coloquei, que é parte da Agenda 2030, visa enfrentar os desafios urbanos crescentes. Como é que ele faz isso? Promovendo o acesso universal à moradia adequada, aos serviços básicos e ao transporte acessível e sustentável, enquanto fomenta a preservação do patrimônio cultural e natural. É interessante, porque aí quando a gente fala em transporte, né, a Cristiane traz um modelo, né, da região de transporte da região norte, bastante interessante. Então, no Brasil, o desenvolvimento urbano é um tema complexo, marcado por contrastes sociais, desafios ambientais e desigualdades profundas. Não se distingue a região norte, mas aí, né, todo o país. Embora o país tenha avançado em alguns aspectos, como a criação de políticas públicas voltadas para a habitação popular, a implementação de programas de mobilidade urbana, ainda existem lacunas significativas que dificultam o alinhamento pleno com os objetivos aí eu estou falando do ODS 11. Essa dissonância entre o desenvolvimento urbano e o ODS 11. Agora, eu pergunto, existem convergências entre o desenvolvimento urbano e o ODS 11? Eu vejo como ponto de convergência a necessidade urgente de promover a inclusão social nas cidades brasileiras. Então, a gente pode ver uma amálgama aí nesse sentido. As desigualdades socioeconômicas que se refletem em áreas urbanas marcadas por favelas e assentamentos informais indicam essa urgência. Seria o quê? Urgência de políticas que garantam o direito à cidade para todos e todas. Eu estou falando do quê? A integração social e econômica dessas áreas é essencial para cumprir a meta de urbanização inclusiva e sustentável,
um aspecto central e atual para tentar estabelecer essa conexão do ODS 11 e o desenvolvimento urbano. Qual seria essa meta? Cristiane coloca a mobilidade urbana dentro das características regionais. Aí a gente tem um problema, o crescimento exponencial, né, da frota de veículos individuais nas cidades, resultando em congestionamentos, aumento da poluição pelo uso de combustíveis fósseis e, consequentemente, pela perda da produtividade, em razão de deslocamentos longos e demorados. Em relação a isso, nós temos um enfrentamento muito claro da crise do transporte coletivo público. Eu penso que, para alinhar-se ao ODS-11, o país precisa intensificar investimento em transportes públicos acessíveis, limpos e eficientes, bem como em infraestrutura para pedestres e ciclistas, como vocês até mostraram aí nas apresentações anteriores. Esse é um desafio que requer não apenas vontade política, mas também pensar como algo imprescindível, né? Que é o planejamento urbano integrado. Ainda fracionado, distinto, a gente tem que pensar na sistematização do planejamento. Alinhando aí a essa questão, precisamos discutir dentro da questão do transporte público. A tarifa zero está sendo discutida aí em todo o país. Entendo que transferir, né, para os pobres o custeio do transporte público é, no mínimo, irracional. A gente tem que, né, se aprofundar, até porque insistir na catraca como parâmetro orçamentário para manter um padrão eficiente não tem sentido, ou mesmo lógica de sustentação argumentativa. O elo crítico entre o desenvolvimento urbano e o ODS 11, o desinteresse do poder público na preservação do patrimônio cultural e natural. É um pouco do que o Natan colocou, né, o abandono lá da região central da cidade. As cidades brasileiras possuem uma rica diversidade cultural e ambiental, negligenciadas em prol da expansão urbana desordenada. A valorização e a proteção desses patrimônios são essenciais para o desenvolvimento urbano sustentável, garantindo que o crescimento das cidades, né, não se dê às custas da identidade cultural e da biodiversidade local. O que a gente observa, nem o básico é pautado. Por exemplo, a arborização das cidades, no contexto da interligação com o tema de mudanças climáticas. Na região norte, inclusive, a gente tem um problema relacionado à arborização das cidades, né? A gente nunca deveria ter esse problema na nossa região. Então, veja bem, na região norte, a preservação da Amazônia e a conservação dos recursos naturais são essenciais para garantir o desenvolvimento equilibrado. O crescimento desordenado das cidades nesta região pode levar à manipulação ambiental, comprometendo ecossistemas vitais. Ao analisar criticamente a aplicação do desenvolvimento urbano do Brasil, observa-se uma desconexão frequente entre a teoria e a prática. Planos diretores das cidades geralmente estão descontextualizados da realidade, eu diria, inclusive, da vida cotidiana. Quando falamos da implementação de políticas públicas abrangentes, observamos que frequentemente não acontece pela falta de recursos, corrupção e, especialmente, por interesses privados, que priorizam o lucro sobre o bem-estar coletivo. A especulação imobiliária, por exemplo, e aí a pergunta do Natan, né, é muito apropriada quando ele discute até a questão da constitucionalidade, né? Por exemplo, a questão da especulação imobiliária é um problema persistente que ameaça a concretização de uma urbanização inclusiva e sustentável, desnudando as desigualdades e deslocando comunidades vulnerável. Fato que não raramente vemos é a negligência das políticas ambientais, em prol de empreendimentos econômicos de curto prazo, principalmente nas grandes cidades, resultando em impactos negativos sobre o ambiente e a qualidade de vida urbana. Um outro ponto, e já caminhando para a finalização, é a falta de saneamento básico em diversas regiões do país, mostrando uma prova clara de que o Brasil ainda enfrenta enormes desafios para garantir a sustentabilidade urbana.
conforme preconiza e deixa claro o ODS 11. Para que o Brasil possa realmente alinhar seu desenvolvimento urbano com o objetivo 11, é fundamental que haja uma mudança paradigmática na forma como as cidades são planejadas e geridas. Isso inclui a adoção de práticas de governanças mais transparentes e participativas que envolvam as comunidades na tomada de decisões, bem como o fortalecimento das capacidades institucionais para execução de políticas públicas eficazes e sustentáveis. A participação da comunidade no planejamento urbano é um dos pilares do ODS 11. É necessário que as vozes locais sejam ouvidas, garantindo que as soluções atendam às necessidades específicas de cada cidade, obviamente. Em suma, o desenvolvimento urbano no Brasil, embora tenha pontos de convergências com o DS11, ainda enfrenta barreiras significativas para sua plena realização. A superação desses desafios requer um compromisso sério com a justiça social, justiça ambiental, a sustentabilidade ambiental e, essencialmente, a inclusão. Estes são elementos essenciais para a construção de cidades verdadeiramente sustentáveis e habitáveis para todos os brasileiros. Eu repito, o desenvolvimento urbano é um dos pilares do ODS 11, que visa tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Não poderia deixar de registrar nesse encontro um tema de suma importância para o contexto dessa mesa, especificamente, a Conferência das Partes, a COP30, será realizada em Belém, em novembro de 2025. Ela representa uma oportunidade crucial para avançar nas decisões sobre as cidades, obviamente poderá contribuir para o combate às mudanças climáticas, que é o objetivo da COP. Belém, com os seus desafios e potencialidades, né, será o palco para debater soluções urbanas que alinhem desenvolvimento, buscando um novo modelo e a preservação ambiental. A conferência poderá impulsionar políticas públicas que promovam o desenvolvimento urbano sustentável, reforçando o compromisso global com o ODS 11. A troca de experiências e a colaboração entre países durante a COP30 poderão inspirar novas abordagens para a construção de cidades mais verdes e resilientes. Então é isso. Eu acho importante alguns pontos. Isso, professor, Como vou... se você me permite, Pois inclusive, não. na verdade, na sua própria fala e na fala do Dr. Natan, com as questões que ele levantou, e também na fala da doutora Cristiane, de certa forma já foi respondida a questão, né, do papel do direito urbanístico e dos advogados atuantes nessa área para o processo de localização do ODS 11, mas, enfim, de todos os ODS da Agenda 2030, né? Mas acho que o finalzinho da questão que o Alfredo colocou no nosso chat do YouTube, que também vem ao encontro do que o Leo Vanzeler coloca aqui como questão no nosso chat do Zoom, eu acho que fica aqui para a gente poder encaminhar os pronunciamentos dos nossos convidados sobre a questão. Quais mecanismos seriam mais efetivos para a gente conseguir efetivamente a localização do ODS 11, né? Que mecanismos, que instrumentos, que caminhos, doutora Cristiane e doutor Natan, acho que é a questão que o Alfredo levanta, e de certa forma o Leo Vanzeler, quando ele diz assim, como as políticas públicas nas regiões Norte e Nordeste têm impactado a população de baixa renda em termos de moradia e acesso a serviços essenciais, né? De certa forma, ambos estão falando de desafios, mas querem também encontrar aí caminhos e soluções. Então, são as questões levantadas pelos nossos participantes. Bom, professor Isso. João, queria lhe parabenizar primeiro pela sua explanação, porque eu acho que fecha com chave de ouro tanto o que eu trouxe e o que o Natan também expôs. Eu acho que todos nós convergimos para a mesma ideia, né, de que o desenvolvimento urbano ele ainda precisa ser melhorado. O Estatuto da Cidade é um marco histórico para a gente, mas com tantas desigualdades a gente precisa aí achar os rumos
né, para encontrar esse equilíbrio, vamos dizer assim. Bom, com relação à pergunta da doutora Maria Cláudia, eu penso que esse equilíbrio nas discussões das políticas públicas de um modo mais geral no Brasil, nós estamos falando aí do Norte e Nordeste, né, como representatividade e tal, eu penso que nós devemos ocupar espaço. Eu acho que nós temos nós temos, não sei, historicamente, né, nós temos uma voz meio que sufocada, né, um grito sufocado de socorro. E assim, quando eu falo isso, eu não falo isso pretendendo causar, vamos dizer assim, alguma penalidade, sabe? De forma penosa, nada disso. Eu estou querendo incentivar realmente as pessoas, tanto os nortistas quanto os nordestinos, e as nossas histórias se misturam, né? Eu tenho um pai que veio do Nordeste, eu tenho mãe que veio do interior do estado, então a nossa população ela é muito miscigenada. Então, eu penso que nós devemos aí incorporar essa questão do empoderamento mesmo como homens, e aí eu puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né, como homens amazônidas que somos, e que a Amazônia é grife, a gente sabe, muitas pessoas utilizam o nome Amazônia e poucos sabem. Então, eu penso que nós temos que ocupar espaços. Eu acho que nós devemos procurar entrar nos fóruns de discussões de cidades, nós devemos. Essa dificuldade que o professor João coloca do aspecto modal, né? Nós temos aqui, pasme, Natan, de uma cidade do interior do estado do Amazonas a outra de avião são 4 horas. O estado do Amazonas ele é gigantesco. E como nós não temos ligações por rodovia, nós estamos lutando aí pela BR-319, a gente só sai daqui realmente por avião. E nós pagamos as passagens mais altas do país. Às vezes é mais barato nós sairmos para o exterior do que nós chegarmos no sul do país. Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio? A gente já sai da corrida atrasado, tá entendendo? Eu acho que faz parte e eu acho que isso nos torna mais fortes, mais unidos. Eu acho que, inclusive, esse encontro Norte e Nordeste é uma demonstração disso. A doutora Daniela Libório, ela sempre fala isso, né? Que se nós estamos falando de um grito que talvez não seja tão ouvido, que se una a outros, né? E eu penso que só assim a gente consegue transformar esses interesses, essas políticas sociais do Brasil de forma mais igualitária e mais dinâmica. Em resposta às perguntas que foram apresentadas, eu tentei até pensar numa resposta simples, né? Mas qual o ponto principal? O advogado, nós como advogados aqui, como é que nós podemos auxiliar nesse processo através do direito urbanístico, né? Nessas questões todas para a efetivação da ODS 11 e de outras ODS também. Primeiro ponto, o Estado perdeu lembrança do seu papel fundamental. O Estado brasileiro não vem cumprindo e não vem exercendo através de seus gestores, por causa dos seus gestores também, o fundamento da sua razão de existir. Então, esse é o primeiro problema que nós temos. O que o professor João Basoli colocou, o básico sequer atentado. Na verdade, a gente tem dedicado muito esforço, economia, tempo, para coisas que não são essenciais para a atuação do Estado e para se atingir o que é essencial. Segundo ponto, nós buscamos sempre solução fora da nossa realidade local. Isso é um grande problema e por isso a importância de um evento como esse. Nós entendemos que nós não temos no Brasil problema legislativo. O nosso problema não é legal. As normas já trazem tudo. Todas as ODS que foram lá plantadas pela ONU já estão na nossa Constituição de 88 e já estavam antes. As normas que regem o Estado brasileiro e o que temos de mais avançado na legislação ambiental estavam antes das discussões internacionais. Nós somos pioneiros em relação a isso. O problema é que nós não temos a cultura e a consciência de fazer valer essa norma.
porque não há, de fato, uma preparação e uma formação para isso. Por isso que eu me emocionei quando eu vi aquela foto que a professora Cristiane colocou, porque a educação é esse meio de solução. E Natan, só essas, fazendo uma parte sim, aqui, eu queria lhe dizer que quando eu coloquei essa imagem, eu fiquei me controlando, porque eu sabia que eu ia me emocionar, entendeu? Quando você falou, eu disse, ah, então não foi só eu, não. mas é fato. Então, essa situação que nós vivemos hoje, como é que o advogado pode atuar? Pelo modelo constitucional atual, graças a Deus, nós temos o quê? Primeiro, atuação geralmente se vê do direito urbanístico através das procuradorias, né? O procurador atua e tal, por excelência é aquele que vai cuidar da legislação municipal, mas também pela situação, pela atuação privada, que é tão criticada, né? Tem até uma cisão, direito urbanístico e imobiliário. Na verdade, existe uma missão constitucional que se impõe a todos os segmentos. E nós, como advogados, devemos atuar no sentido de orientar adequadamente nossos constituintes, nossos clientes, nossos assessorados, para que eles façam a missão legal ser cumprida. Então, o nosso papel é, enquanto assessor de uma construtora, de uma empreiteira, de um município, nós temos o mesmo objetivo constitucional, que é o papel fundamental do advogado. Não é adotar, sou contra isso, sou contra aquilo. No modelo constitucional que nós temos é esse. Esse é o papel atual do advogado. Então, se eu posso resumir toda a minha fala nesse ponto, em um ponto comum, é que, primeiro, analisar as realidades locais, que são um berço, uma riqueza muito grande de soluções jurídicas, porque, como eu falei, nós não temos problemas legislativos, nós temos problemas jurídicos, porque a realidade legislativa nossa, muitas vezes, não retrata a realidade local. E, às vezes, trazer soluções de fora, muitas vezes, na verdade, isso é criticado desde Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, ele fala justamente esse ponto. A gente mimetiza, importa, Celso Furtado também traz essa mesma crítica, a gente traz muita solução externa, que não vai trazer soluções, vai trazer novos problemas que nós nunca tivemos antes. Então, para cada solução, um problema novo. Então, para resumir, esse é o ponto do advogado. E o outro ponto, quanto ao instrumento, foi uma pergunta que foi colocada, o instrumento adequado para tanto isso, nós temos desde o plano diretor, que a professora Cristiane trouxe, com muita maestria, trouxe esse ponto, que é um instrumento adequado para se fazer valer, e não é só um documento qualquer, é o mais importante que nós temos na nossa legislação, que é aquele que vai vincular orçamento, diretriz orçamentária, vinculação do Estado, tudo fica adstrito ao plano diretor. A gente não tem tratado adequadamente. E também, do ponto de vista judicial, nós temos a ação civil pública aí como modelo de provocar o Ministério Público, nós temos a ação popular. Então, só para arrematar as perguntas que eu vi aqui nesses termos, para ver se atende a quem está nos assistindo, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu só queria concluir e complementando. É bom, a professora Cristiane, a senhora falar da regionalização, eu achei bastante interessante o argumento colocado. Eu até tenho um texto, a inaplicabilidade do Estatuto da Cidade na Amazônia Legal, que inclusive teve uma repercussão bastante interessante, foi bastante lido e eu fui convidado para falar em diversos lugares justamente por causa desse artigo, os lugares que eu estou falando aqui na região norte. Por esses pontos que foram colocados, essa visão local, ela termina nas discussões, né, principalmente da centralização da discussão para o Planalto Central, termina ela se perdendo. Então, acho que é importante a gente visualizar, sim. Mecanismos, né, o Natan coloca aí o plano diretor, a gente tem que pensar, o plano diretor se converte em lei e tal, mas, por exemplo, eu já, desde 88, falando em plano diretor, depois participando, né, da elaboração, de discussão, e continuo aí, né, hoje eu sou do Conselho de Desenvolvimento Urbano aqui de Palmas. O que acontece? É um documento que ele se relaciona à questão da obrigatoriedade do vínculo orçamentário, mas isso não acontece. Eu faço essa discussão. Nós estamos trabalhando agora em Palmas, plano de bairros, que é algo que está se expandindo aí para diversos locais, no sentido de que do território enxergar as suas necessidades e aí sim, talvez, fortalecer essa visão no plano diretor, porque veja bem, hoje a grande discussão do plano diretor, a falta de participação, né? Então os municípios não fazem nenhum esforço para que haja essa participação, então não há, primeiro pelo próprio desinteresse, as demandas não chegam a
acontecer, né? Não chegam ao local que deveria chegar, então as pessoas terminam tendo desinteresse. Então, a gente pensou aqui, estamos trabalhando no sentido de fortalecer as discussões a partir do território, e aí sim, quando chegar no plano diretor, talvez a gente consiga aliar isso ao orçamento, como nós estamos fazendo com o território. Então, o território a gente está acompanhando o orçamento para dizer, ó, não está sendo empregado, tem orçamento, tal. Então, o orçamento, ele na maioria dos municípios, ele atende às demandas momentâneas, né? Então, eu tenho no plano diretor demandas que são abandonadas para atendimento de demandas que surgem no decorrer daquela gestão especificamente. Esses modelos todos, eles têm que ser revisitados, eles têm que ser repensados, porque eu acho assim, quando a gente discutiu no estatuto os planos diretores em 10 anos, era um tempo razoável, né, para que a gente voltasse a discutir. Agora, 10 anos é uma eternidade, quando a gente tem demandas de emergências climáticas que podem simplesmente modificar a geografia do lugar. Por exemplo, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, essas questões, eu acho que por isso que o plano de bairros ela seria de uma constância maior, o plano diretor também precisa ser revisitado. Então, são várias discussões, sim, que nós temos que fazer e repensar, e não só regionalizar as questões, como foram bastante propriedade colocadas aqui, mas também pensar também no território especificamente. Porque, veja bem, quando a gente fala Amazonas, por exemplo, é imenso, né? A região norte, tá, como um todo, tá, então a gente tem situações, né, dentro do Tocantins, que eu já estou aqui há 25 anos, né, acompanhando todos os processos, então o que a gente vê? A distinção dentro do Tocantins, a distinção do município é absurda de um para outro, tá? Então tem que se pensar em outro formato, até por uma questão de dar uma dinâmica mais apropriada, né, a essa discussão. Então é isso. Eu já vou fazendo minhas considerações. Novamente, agradeço ao convite, me sinto bastante honrado pela participação nessa mesa e não conhecia Cristiane Sotomayor, não conhecia o Natan Pinheiro. É um prazer imenso. Espero que agora nos encontramos pelo meio virtual, mas, né, que nós tenhamos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, que essas discussões, principalmente agora com mudanças climáticas, enfim, a gente tem que voltar a discutir com uma frequência maior. Eu possivelmente esteja lá na COP30 e eu tenho feito um debate de que nós, da região norte, temos que protagonizar, né, a COP30. Então, aí, quem sabe, agora o ano que vem, nós encontremos lá em Belém, né, para, dentro desses parâmetros da mesa, a gente, estejamos lá sentados lá, fazendo a discussão temática. Meu muito obrigado à OAB, né, do Pará e, né, estamos aqui à disposição sempre para esses debates. Meu muito obrigado. Muito obrigada, professor Basoli. Certamente serão todos muito bem-vindos em Belém, seja no contexto de COP, seja antes, seja depois. A ideia de um encontro regional Norte-Nordeste é justamente aproximar, né, os grandes pensadores, juristas da nossa área, formar laços e aprofundá-los. Então, eu queria agora deixar doutor Natan e doutora Cristiane com um minutinho de fala para as suas considerações finais e, em seguida, eu faço o encerramento. Muito obrigada, doutora Maria Cláudia. Eu queria agradecer, mais uma vez, dizer que fiquei bastante honrada com o convite. Estou sempre aqui para colaborar. E, assim, a gente que é envolvido com direito urbanístico, a gente não para, né? A gente costuma dizer que somos uma rede e onde tiver um encontro, nós lá estaremos. Portanto, provavelmente nos encontraremos aí na COP30. Doutor Natan, foi um prazer estar com você mais uma vez, compartilhar esse momento aí de discussão. Não conhecia professor João, um prazer. Estou com um trabalho em Palmas, inclusive. Quem sabe se eu não vou lhe encontrar pessoalmente antes de lhe receber em Manaus. O senhor será muito bem-vindo. E dizer que a gente está sempre à disposição, Maria Cláudia, de contribuir, principalmente aqui no aspecto regional, fazer aí do direito urbanístico uma ciência. Eu chamo de ciência porque eu sou também urbanista,
Natan tem uma esposa arquiteta urbanista, ele sabe bem disso, ele deve ficar ali escutando as discussões sociológicas da coisa, sociais, os aspectos mais sociais e, claro, os aspectos positivados, que aí entra o ramo do direito. Muito obrigada pela companhia de todos. Agradecer também o convite, doutora Maria Cláudia, que eu tenho muita deferência, professor João Basoli, que presidiu aqui a mesa de debates, agradecer as intervenções da professora Cristiane e também as colocações, como eu já falei, me emocionei com aquela fotografia também, viu? E aqui no Piauí nós temos a total disponibilidade para assessorar qualquer evento que vocês quiserem, tá? O pessoal aqui tem muita vontade de contribuir, temos pessoas que estão estudando bastante a área do direito urbanístico, graças a Deus a gente tem conseguido difundir mais essa área aqui no estado, que era uma precariedade muito grande, e nós temos essa missão comum, né, que é fazer com que nossas regiões consigam trabalhar em parceria, consigam desenvolver uma visão especial para essa temática, e tendo esse apoio da OAB Nacional, para que nós consigamos aí levar essas discussões de um ponto de vista mais eficaz, voltado para as realidades locais dos nossos estados. Boa noite, muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez pelas brilhantes apresentações, doutor Natan, doutora Cristiane, professor Basoli também, sempre incrível nas suas colocações, sempre trazendo reflexões que ficam aí gravadas na nossa mente, no nosso coração, e que certamente nós vamos levar desta noite de hoje. Chegamos, então, ao fim deste primeiro dia do nosso primeiro encontro regional Norte e Nordeste de Direito Urbanístico. Foi um prazer estar aqui com vocês e mediar desde o início as falas de hoje. Foi um dia, sem dúvida, repleto de muitas reflexões, de trocas de conhecimento, de discussões riquíssimas que enriqueceram todos nós, né? Gostaríamos de agradecer, em nome da Comissão Estadual de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano da OAB Pará e da ESA Pará, a cada um de vocês pelo engajamento nas atividades de hoje. Vamos encerrar esta programação do dia de hoje e desejamos a todos uma ótima noite.